Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar com o seu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o seu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial da justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade daquilo que nós ouvimos na liturgia de hoje, de ontem, eu quero elucidar também dentro da liturgia de hoje com as cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5, que começa a carta dizendo assim: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente e tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um evangelho que nos pede que a nossa justiça seja maior que a dos pagãos, dos fariseus, dos mestres da lei, naquele contexto onde Jesus estava ali no embate, para que ontem, como nós ouvimos, Deus veio nos trazer por meio de Jesus Cristo uma nova lei, a lei do Espírito, a lei que nos tira da escravidão, que nos coloca em liberdade. A primeira leitura nos fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, sairmos da escravidão, daquilo que Jesus está falando no Evangelho, da falta de perdão, das rixas, dos ódios, das rivalidades, das competições. O Padre Edmilson, por Jovens Sarados, diz que a única competição que nós temos que ter entre nós é quem vai salvar mais almas. E assim, meus irmãos, nós precisamos também, não é, caminhar nesta visão, nesse sentido, porque a minha incapacidade de perdoar enfraquece a minha capacidade de amar. Eu não posso amar se eu não sei perdoar, porque o perdão está ali ligado ao amor, porque fomos alcançados por Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. E como eu quero amar a Deus, a quem não vejo, se eu não amo o meu próximo, a quem vejo que está do meu lado. Então Jesus está hoje enfatizando que para entrar no reino dos céus é preciso amar, é preciso perdoar. E se eu não tenho esse desejo, meus irmãos, o reino dos céus está longe de nós. Se eu pelo menos não me esforço, eu sei que é difícil perdoar.
Eu sei que é difícil quando alguém, não é, faz algo de mal para a gente, fere-nos, não é, com palavras, com gestos. Eu sei, a nossa humanidade grita, a gente quer fazer o contrário, quer revidar. Mas aí a gente vai estar caminhando naquilo que nós ouvimos ontem na liturgia, para o Antigo Testamento, para aquilo que nos escraviza. Não, nós precisamos caminhar para o perdão. Segundo Bento XVI, o perdão não é uma negação do erro, e sim uma participação na cura e no amor transformador de Deus que reconcilia e restaura. Olha o que o perdão pode causar na nossa vida: cura, restauração. Porque muitas vezes não somos curados porque não somos capazes de perdoar. E o perdão, ele é um requisito para nós que somos cristãos. Para os pagãos que não querem viver o amor de Deus, que não querem, não é, viver ali os mandamentos do Senhor, mas para nós que somos cristãos, que comungamos, que vamos à missa diariamente, nós precisamos gestar no nosso coração isso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 28, 40, diz assim: ora, este mar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoados aos que nos ofenderam. O Catecismo está dizendo, como é que eu quero, não é, entrar neste mar da misericórdia de Deus, se eu não sei perdoar, se eu não é, amo aquele que me ofendeu. Recusando perdoar nossos irmãos e irmãs, nosso coração se fecha, sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso. Então o Senhor está nos ajudando hoje, por meio dessa liturgia, a aprender a amar. O caminho do perdão, eu sei que não é fácil, mas eu tenho aprendido, nos nossos documentos, o Monsenhor Jonas da Bíblia nos traz e nos fala sobre o viver reconciliado. E o viver reconciliado, o Padre Jonas diz que é uma disposição. Então você precisa ter disposição para perdoar. É o primeiro requisito. Se eu tiver disposição, meu irmão, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a amar, você vai sair da sua zona de conforto. E o Padre Jonas diz que nós precisamos dar o primeiro passo. Não espere o outro. Está aqui, ele diz assim, ó, para nós: a única maneira de viver reconciliado é construir a unidade. E ele diz assim: Satanás age sutilmente nos relacionamentos. Derrotamos o inimigo com o perdão. Aqui quem está dizendo é Monsenhor Jonas Abib. Um homem que viveu a misericórdia, um homem que viveu o perdão, um homem que se esforçou. O Padre Jonas não era perfeito não, mas se esforçou, teve disposição. O que ele escreveu aqui, primeiro ele viveu, para depois escrever, para nos orientar. Eu trouxe aqui a palavra de Deus, trouxe o Papa Bento XVI, trouxe o Catecismo, agora estou trazendo o Monsenhor Jonas para mostrar para nós que é possível sim caminhar num caminho de unidade, de perdão. É capaz sim de nós derrotarmos, não é, ali as insídias de Satanás, perdoando, amando. Ah, padre, mas é difícil, porque a pessoa, não é, faz algo para mim e aquilo me tira do sério, me irrita. Aprenda a controlar os temperamentos, aprenda a controlar os impulsos, não é? Somos homens do Espírito, então nós precisamos, quando alguém nos ofende, não é, respirar, respira. Dê um tempinho, depois vai lá, não é, se reconcilie. O que eu mais fiz no Rio de Janeiro, quando eu estive à frente da missão do Rio de Janeiro, numa salinha que nós tínhamos lá, é chamar a pessoa para aqui, na transparência, na parte de transparência, ajustar os relacionamentos, perdoar, porque senão, meus irmãos, olha aqui, que está dizendo o Monsenhor Jonas Abib: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. Aí você vai ganhar o seu irmão. Qual que é a nossa miséria? Quando alguém nos faz mal, ó, fala para um aqui, fala para outro ali, vai disseminando o veneno, não é? E isso vai, meus irmãos, enfraquecendo a nossa forma de amar, a nossa forma de perdoar. Você precisa, como cristão, não é só porque o Padre Jonas está dizendo, não, é uma lei cristã, é um mandamento de Deus. Vai repreender o teu irmão entre você e ele somente. Partilha e transparência, é um outro documento do Padre Jonas.
Se eu não sei viver isso, meus irmãos, eu vou estar dando vitória ao inimigo. Para sermos capazes de receber o perdão de Deus, precisamos antes perdoar. Esta é a condição, meus irmãos. E quantas vezes perdoar? 70 vezes 7. E aí o Padre Jonas diz, quer dizer sempre, sempre, amar, amar, amar. Amor que tudo perdoa, que tudo esquece. Uma vez que ele está sob a bênção de Deus, a luz penetra no seu coração. O meu perdão pode tirar a culpa do outro e colocá-lo sobre a bênção de Deus que o salva. Olha a responsabilidade nossa como cristão, quando nós não damos o perdão a quem deve ser perdoado. Nós deixamos ele sobre a maldição. Você fica sobre a maldição, por quê? Porque eu estou ali em atrito com meu irmão. Meus irmãos, é simples, parece difícil. Aqui eu estou dando testemunho meu, Padre Ricardo Rodolfo. Depois que eu entrei para a Canção Nova, e aí tive a graça de tocar nos nossos documentos, são 2 princípios que eu vivo na minha vida. O viver reconciliado e a partilha e transparência. É o que tem salvado a minha vocação, é o que tem me salvado, para que eu esteja em comunhão com Deus, para que eu faça a vontade de Deus. Porque se eu não viver esses 2 princípios, eu vou me fechar, eu vou me endurecer, eu vou viver para mim, eu não vou viver para o outro. E aí, meus irmãos, a graça de Deus não acontece. E aí a gente fica reclamando, na minha vida nada acontece. Eu rezo, e nada acontece. Não adianta rezar se eu não sei perdoar. A oração precisa te levar ao perdão. A oração precisa te levar a caminhar. Porque você não vai aprender a perdoar do dia para a noite. É um esforço, é uma disposição, como o Padre Jonas está dizendo. Então, peça ao Senhor hoje nessa Eucaristia a disposição. E se você tem alguém que você precisa perdoar, peça ao Espírito Santo que te dê a graça hoje. E não espera para amanhã não. Vai até aquela pessoa, chame ela, senta com ela, com caridade. Também, quando nós vamos pedir perdão ou perdoar alguém, é na caridade. Caridade e verdade. Mas se eu dizer a verdade sem caridade também, eu não vou alcançar o coração do meu irmão. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é um princípio vital para entrarmos no reino dos céus. E quem está dizendo é Jesus ali. Se nós não vivermos isso, nós não entraremos no reino dos céus. E nós já sabemos os malefícios que a falta de perdão causa em nós. Angústias, amargura, o azedume, a cara feia, não é? Não, meus irmãos, que o seu rosto seja um rosto da misericórdia de Deus. Somos alcançados pela misericórdia e precisamos transparecer misericórdia. Está escrito na primeira leitura, nós precisamos resplandecer em nossas vidas a glória de Deus. E o que nós temos transparecido na vida das pessoas, dos nossos irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, no meu diaconato eu escolhi um tema, um lema diaconal: tendes os mesmos sentimentos de Cristo. E eu estava no hospital com o Padre Jonas, lá em São Paulo, e eu dizia para ele, no dia que eu fiquei com ele lá, fiquei 7 dias lá com ele. E um dos últimos dias eu disse para o padre, padre, eu escolhi esse lema. Ele diz, o lema, tanto diaconal, tanto sacerdotal, é o que vai direcionar a sua vida. E aí eu escolhi esse lema para o meu diaconato. E eu escolheria também para o sacerdócio. Indo para Campos dos Goitacazes, para comprar minha casula de ordenação, o Senhor me disse, troca o lema, escolhe a pessoa é o mais importante. Que está linkado à mesma coisa, de ter os mesmos sentimentos de Cristo. A pessoa é mais importante, há uns documentos do Padre Jonas também. E eu disse, então, vou trocar. E troquei. E eu quero pedir a Deus que me dê a graça de eu realmente ter os mesmos sentimentos de Cristo para que a pessoa seja mais importante na minha vida. Seja quem for, se me feriu ou não, ela precisa ser a mais importante. Dar o passo, ir até ela, perdoar, amar. Somente assim
eu conseguirei viver aquilo que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter os mesmos sentimentos. Então eu preciso olhar para o Cristo e ver como ele agiria naquela situação. Se Cristo agiria nessa situação, desta forma eu também preciso agir. E para terminar, vamos cantar a música do Padre Jonas. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Somente esse refrão para podermos terminar. Pedindo esta graça do Senhor. Peça a graça do perdão para que você possa amar. E a música vai dizer, sozinho nós não podemos. Este teu irmão, essa tua irmã que está aqui neste santuário, precisa ser para você via de santificação e não de perdição. Por isso, cante agora, colocando a mão no seu coração e pedindo ao Senhor essa graça de perdoar e perdoar sempre e amar sempre. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, para terminar, todos juntos, cante, peça ao Senhor essa graça. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.